Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso programa Como Estudar na Argentina ou qualquer outro país da América Latina. E falando um pouquinho mais agora sobre o benefício desse programa, o porquê que você precisa assistir nosso programa. Se, por exemplo, você deseja realizar um intercâmbio educacional na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, aprender o espanhol ou aprovar nos principais exames de proficiência que você precisa mostrar para entrar em algumas universidades, ou também, por exemplo, documentação, né? Que documentação é complicado, né? Entregar certinho tudo que você precisa para as universidades. Então, gente, esse daqui é o programa que vai te ajudar, vai te auxiliar, te orientar, né? Então, já te convido a se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, ativar as notificações para que você consiga ficar dentro, né, dos assuntos que a gente vai ver aqui que vão te auxiliar provavelmente, se esse daí é realmente seu foco, né? Fazer um intercâmbio educacional na Argentina ou algum outro país da América Latina. E quem sou eu, gente? Quem sou eu? Muito prazer. Meu nome é Tayana Cortez e sou professora de espanhol no Instituto Aprender Espanhol Online. O Instituto já ajudou quase 2.000 alunos a aprovarem nos principais exames de proficiência do espanhol e entrar às melhores universidades na Argentina. Então, vem conosco para aprender um pouquinho mais aqui, né? E o que a gente vai falar nesse episódio, principalmente? O tema de hoje é sobre a Fundação Héctor Alejandro. Falar um pouquinho de espanhol, né? Para vocês saberem da universidade. Fundação Héctor Alejandro Barceló, mais conhecida também como a Fundação Barceló. Tá bom, gente? Então, a gente vai falar sobre essa universidade hoje, né? Também é conhecida como Fundação H.A. Barceló, tá bom? A intenção desse episódio de hoje é te mostrar um pouquinho sobre as oportunidades da universidade, o método de ingresso, como que funciona, né? Sobre as carreiras, né? Porque como vocês sabem, não, provavelmente a gente vai falar, lógico, de medicina, que muitos estudantes, né, brasileiros gostariam de saber sobre a carreira, mas também, lógico, mostrando um pouquinho que talvez não seja só isso que tem, né? Sobre algumas especializações, sobre pós-graduação. Então, tudo que pode te ajudar realmente, se o seu interesse é fazer um intercâmbio educacional, tá? Mas referente a essa universidade, principalmente, tá? E falando, assim, um pouquinho sobre o contexto, então, começando, né? Vocês já sabem, assim, que quando você sai do ensino médio, você já fica pensando, né? Nossa, eu estou finalizando meu ensino médio, o que eu vou estudar, que eu gostaria de fazer agora para frente, né? Sair do ensino médio de agora, né? Que oportunidade você poderia ter, talvez, se eu pudesse viajar, fazer um intercâmbio educacional, será que isso daí vai ser bom para mim? Vai me fazer bem, né? Muitas pessoas, né, para vocês já saberem, né? Quando sai da escola, eles precisam fazer o Enem, precisam fazer vestibular, mas muitos brasileiros veem a oportunidade de fazer um intercâmbio educacional, por exemplo, na Argentina, porque tem muitas universidades, ou na América Latina, claro, tem muitas universidades que possuem um ingresso diferente que no caso, por exemplo, aqui no Brasil, que é através do Enem, vestibular em cada universidade, né? Então, eles veem uma possibilidade. Então, já saiba, né, que não é somente assim, vamos nos preocupar com o Enem vestibular. Quando você faz o intercâmbio educacional, é diferente, né? Você precisa também ver como cada universidade funciona, como que é o método de ingresso de cada universidade, né? No caso aqui, falando um pouquinho da universidade, né, da Fundação Héctor Alejandro Barceló, assim como qualquer outra universidade, ele tem o próprio método de ingresso, tá? Que a gente já vai falar, tá? Já vai falar disso daí, então fica tranquilo. Mas é muito normal, pessoal, ter aquela dúvida, nossa, por onde que eu devo começar? Eu quero estudar essa carreira, mas será que essa universidade vai me proporcionar o que eu preciso? O que eu vou estudar, né? Às vezes você sai da escola
e você fica, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou estudar? Isso daí é muito normal. Muitas pessoas passam pela mesma situação, tá? Tem as pessoas que já saem da escola sabendo que elas querem estudar, mas tem as pessoas que ficam, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Isso é normal. Até eu mesma passei por isso. Então, já estudei uma carreira, já mudei de carreira, é normal, gente. Então, ter aquela indecisão. Mas antes de você escolher, sempre precisa se certificar. Será que essa universidade vai me entregar o que eu quero realmente? Como profissional? Será que essa universidade tem a carreira que eu quero estudar? Então, todas essas dúvidas é muito, muito, muito normal, tá? No caso, assim, quando a gente decide fazer um intercâmbio educacional em algum país da América Latina, um país hispano, precisa ver também, por exemplo, os pré-requisitos, né? No caso, perfeito, eu decidi fazer um intercâmbio educacional. Decidi estudar ou na Argentina ou na América Latina. Perfeito, escolhi minha universidade também. Mas e aí, os pré-requisitos? O que eu preciso fazer para poder entrar na universidade? Eu preciso fazer alguma prova? Eu preciso ter algum certificado de proficiência do idioma? Ou alguma coisa própria da universidade? Talvez algum curso, alguma coisa própria mesmo da universidade. Então, tudo isso são coisas que vocês precisam ficar atentos para vocês não ter dificuldades ou não ter algum tipo de impedimento na hora de você fechar com a universidade. Então, isso daí são os primeiros passos que vocês precisam realmente certificar que está tudo certo e que vai sair tudo no final, tudo corretamente, né? Uma das principais coisas que a maioria das universidades recomenda é realizar a certificação, no caso de proficiência a nível intermediário. Mas, perfeito, a gente está falando da maioria das universidades, mas aqui uma coisa, de um detalhe, se a gente falar da Fundação Barceló, que a gente vai, porque o nome é gigante, né? Mas a gente está falando da Fundação Barceló. O que ela tem de diferente das outras universidades? Primeiro que tudo, assim, a universidade Fundação Barceló, ela não tem como obrigação a certificação de proficiência de espanhol a nível intermediário, tá? Então, uma coisa que a gente precisa ficar assim, se eu escolhi realmente estudar na Fundação Barceló, você já sabe que não precisa ter uma certificação de proficiência no idioma. Perfeito. Falando dessa universidade especificamente, tá? Só vamos repetir, porque para vocês também não se confundirem com outras universidades da Argentina ou de qualquer... de uma universidade hispana, né? Mas assim, isso não significa que o espanhol não é importante, tá? O espanhol realmente, se você vai fazer um intercâmbio educacional, ele é extremamente importante, tanto para se comunicar com as pessoas, para vocês entenderem o que, por exemplo, está passando na aula, tá? Então, perfeito. Não precisa de certificação para poder entrar na Fundação Barceló. Ok, perfeito. Mas ainda assim fortalecendo o espanhol é muito importante, tá? Então, vamos ficar atentos no caso do espanhol, né? Falando agora um pouquinho da Fundação Barceló, né? Ela é considerada uma das maiores universidades e mais prestigiosas universidades privadas. Então, outra coisa, a gente está falando de uma universidade super prestigiosa dentro da Argentina e da América Latina, mas é uma universidade privada, tá? A gente já, se vocês também seguirem outros dos nossos vídeos, vocês vão ver também que a gente falou de outras universidades, por exemplo, públicas, e a gente ainda vai falar de algumas outras privadas para vocês terem conhecimento, porque é muito legal se você decidiu realmente fazer um intercâmbio educacional, tá bom? Mas, assim, essa universidade, a Fundação Barceló, ela é muito prestigiosa na Argentina, principalmente, como uma das melhores universidades privadas,
tá bom? E de fato, assim, ela é reconhecida a nível internacional, né? Tanto entre países da América Latina. Isso daí é muito, muito, muito legal, né? Se você realmente está querendo estudar uma boa universidade que te entrega todo o conhecimento que você precisa na carreira que você escolheu, é uma excelente universidade para a escolha, né? Uma das coisas curiosas dessa fundação, dessa universidade, Fundação Barceló, é que todas as carreiras dessa universidade, principalmente, são todas focadas na área da saúde. Então, isso daí é extremamente genial, né? Imagina se você decidiu realmente seguir a carreira na área da saúde e ter uma universidade que entregue esse conhecimento, né, na carreira que você escolheu, e totalmente focada na área da saúde. Então, a gente está falando de professorados, né, professores que entregam conhecimento assim profundo num tema, né, porque são somente na área da saúde. Então, isso daí eu acho incrível, né? Por exemplo, também eles têm o curso de medicina, né, que eles oferecem, que provavelmente, na verdade, muitos brasileiros corre atrás de universidades na Argentina, sabendo que elas são muito boas, né? Que oferecem tudo que eles esperam, né? De uma universidade. Então, eles aceitam estrangeiros. Isso daí é uma coisa muito legal, né? Uma universidade que, além de oferecer esse conhecimento para argentinos, né? Eles aceitam estrangeiros. Então, como brasileiro, você é super bem-vindo lá, gente. Uma das coisas também interessantes da Fundação Barceló é que, assim, a universidade tem, por ser privada, ela é paga, né? Só que, assim, a mensalidade deles é considerada entre as universidades privadas da Argentina como a mais acessível. Então, por exemplo, você tentou de tudo, você não conseguiu ir a outras universidades na Argentina, mas tem a oportunidade, por exemplo, de entrar numa universidade privada e escolheu a Fundação Barceló. Pessoal, assim, ela é realmente conhecida como a mais acessível. E realmente, se você comparar, né, sobre por exemplo, a medicina no Brasil, assim, é totalmente diferente, né? A gente está falando de um investimento aproximadamente de uns 700 mil reais, né? Porque são praticamente 7 anos de curso, né? Na graduação na medicina aqui no Brasil, e você vai pagando, né? A gente está falando desses 7 anos, só que assim, você praticamente paga tudo depois de finalizar o curso, né? Então, você terminou os 7 anos, só que assim, perfeito. E depois? E como que eu vou pagar esses 700 mil? Exatamente, é uma coisa que você fica, meu Deus, eu vou ficar pagando infinitamente. E tem essa universidade agora da Fundação Barceló, né, que é privada e que é super acessível. Então, assim, é uma oportunidade, se você realmente escolheu fazer um intercâmbio educacional, de você ir e poder estudar medicina. Talvez é o sonho que você sempre teve, né? É um sonho que você seguiu, mas não teve oportunidade e você tem aquela acessibilidade, no caso, na Fundação Barceló. Então, eu acho muito interessante. Então, a Fundação Barceló tem a forma de ingresso que já já vou conversar com vocês, vou explicar certinho como que funciona, né? Que no caso a gente já falou que sem vestibular, então esse daí vocês já estão sabendo que eu vou explicar que não é sem vestibular, mas e aí, como que é a forma de ingresso então, né? Mas já já falo com vocês. Mas tem outras coisas que no caso a gente considera como benefício, né? Como, por exemplo, né, a gente acabou de falar que a Fundação Barceló, ela é acessível, mas e aí, quanto mais ou menos você paga mensalmente? A gente está falando aproximadamente R$ 1.200 por mês, comparado com universidades do Brasil que você paga praticamente uns 5 mil a mais por mês. Então, assim, é uma diferença. E assim, a gente pode até considerar
a conversão da moeda, né? Porque pode ser até mais barato, né? Vocês sempre precisam ficar atentos, valor em pesos argentinos, né? E quando a gente converte, como que ficaria, né? Então, a gente estava fazendo uma aproximação, mas pode ficar menos que R$ 1.200, né? E comparado com o Brasil, não tem nem como, nem como representar essa comparação, né, gente? Outra coisa, perfeito, eu decidi fazer um intercâmbio educacional. Mas que benefícios além de perfeito? Eu tenho uma universidade que vai ser super mais, bem mais acessível, né? Mas o que mais de benefícios eu tenho se eu faço um intercâmbio educacional, por exemplo? Agora vamos falar assim ele te agrega, né, gente? Ele te agrega pessoalmente, profissionalmente. Saber, assim, outro idioma, né? Porque você está fazendo um intercâmbio educacional. Você não vai chegar lá falando português. Primeiro que tudo, né? Você vai precisar falar espanhol. Provavelmente, se você vai falar um portunhol, eles vão te entender, mas isso não vai te ajudar. Porque no final você vai precisar, por exemplo, eu decidi estudar medicina. Vai ter matérias que vocês vão precisar do conhecimento do idioma. E isso vai te agregar muito, muito pessoalmente, profissionalmente. Não só falando durante a carreira. A gente está falando também profissionalmente após finalizar a carreira. Eu finalizei, por exemplo, eu me formei, sou médica. Perfeito. Você pretende ficar ainda na Argentina ou voltar no Brasil, ir para outro lugar? Se você, por exemplo, ficar em algum país que fale hispano, nem que fale o espanhol, vai te ajudar muito profissionalmente. Você vai poder se comunicar com as pessoas, elas vão te entender, o que é principalmente é essencial se vocês realmente decidirem morar num país hispano, por exemplo, né? E ter uma fluência no idioma, gente. Como não é importante, como não é bom você sentir aquela segurança de ir num país e falar assim espanhol e a pessoa te entender, poder se comunicar tranquilamente. Então, isso daí é maravilhoso. Além de te dar uma autonomia, você ficar sem medo nenhum de falar. Sem medo de ser entendido errado, por exemplo, né? Que às vezes o espanhol com o português, as pessoas falam que parece, perfeito. Só que assim, tem muitas palavras que não tem nada a ver com o idioma. E eu, principalmente, sou o claro exemplo disso. Eu cheguei no Brasil não falando nada de português. Mas eu vim com o espanhol, eu falei assim, nossa, todo mundo vai me entender. Mas não, teve problema por isso mesmo. As pessoas tinha coisa que entendiam, mas tinha coisa que eles entendiam até errado. Mesma coisa, vocês brasileiros indo num país hispano e falando um portunhol, vocês precisam realmente pensar como o idioma, como o espanhol é importante, né? E lógico, né? Uma coisa muito importante também, assim, falando da Fundação Barceló, além de vocês vão saber o espanhol, é importante, tudo, vocês também vão poder exercer, né? Uma coisa interessante que o certificado que vocês recebem, vocês conseguem exercer no Brasil, lógico, que vocês precisam ver que provas vocês precisam fazer para poder validar esse certificado no Brasil e vocês poderem exercer no Brasil, tá? Não é algo impossível, né? Vocês conseguem realmente exercer no Brasil, mas vocês só precisam ver como que faz essa validação do diploma para vocês poderem exercer no Brasil, tá? Esses são detalhes, né? E além de tudo, vocês vão ter um reconhecimento, né? Se vocês estudarem na Fundação Barceló, uma universidade prestigiosa, reconhecida a nível mundial, né? Na Argentina, países da América Latina, vocês vão ter aquele reconhecimento por ter estudado numa universidade altamente prestigiosa, né? Uma das primeiras perguntas que a gente tem, então, na hora de escolher, de alguma forma, uma universidade, no caso, que carreira eu vou estudar, né? Então, a gente já falou da importância do idioma, como que a Fundação Barceló, ela pode te oferecer uma carreira,
é uma boa carreira, né? Mas perfeito. Eu saí do ensino médio e fiquei na dúvida, o que que eu quero estudar, qual que é o meu desejo de carreira mesmo, o que que eu quero me tornar profissionalmente. Isso daí é totalmente normal, pessoal. Ter essa dúvida é totalmente normal. Por exemplo, assim, a gente falando da Fundação Barceló, a gente já comentou, né, que tem a carreira de medicina, né? Muitas pessoas têm o sonho de fazer um intercâmbio educacional para estudar medicina, né? E uma coisa legal, né? Por exemplo, quando você vai no ensino médio, você fala assim, nossa, eu quero estudar medicina. Mas, às vezes, você está na dúvida, talvez, de falar assim, eu quero ficar na área da saúde. Não especialmente medicina, mas eu quero uma carreira na área da saúde. A Fundação Barceló, como já comentei com vocês, tem essa curiosidade. Eles possuem todas as carreiras deles na área da saúde. Então, eles realmente são especializados nesse setor. O que eu acho altamente interessante, né? Porque isso, se você realmente focar na área da saúde, tem muitas carreiras, né? Realmente tem muitas carreiras. Mas quando você vai numa universidade, por exemplo, que tem engenharia, por exemplo, a área de exatas, áreas agrônomas, a parte de medicina veterinária, a parte da saúde, ah, tem muitas ramificações. Realmente são muitas carreiras e você não sabe a especialidade daquela universidade. Mas uma coisa interessante, eu acho muito incrível, né? Ter uma universidade realmente focada na área da saúde, e que eu acho realmente muito legal, né? E, assim, agora falando um pouquinho, né? A gente vai falar agora sobre carreiras, né? As faculdades que, no caso, a Fundação Barceló possui, que isso daí vai ser de grande ajuda, né? Se, por exemplo, você ainda está procurando uma carreira, você ainda não decidiu exatamente uma focada na área de saúde, eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho, para vocês entenderem, assim, quais carreiras tem dentro da área da saúde nessa universidade. Então, vai ser muito legal para vocês agora, tá bom? Atualmente, a Fundação Barceló possui carreiras de. Vou explicar cada um deles, tá? Mas ele chama de grado, licenciaturas, tecnicaturas e pós-grado. Qual que seria cada um deles, né? O grado praticamente o que a gente conhece como graduação, tá? Então, são aquelas carreiras que permitem um conhecimento um pouco mais profundo, né? Com mais disciplinas, teorias, leis. São, assim, graduação é praticamente carreiras aproximadamente de 5 anos, 6 anos, 7 anos. São carreiras realmente mais longas. Uma licenciatura, a gente está falando de um título acadêmico e que praticamente vai ser de mais de 3 anos, tá? A partir de mais de 3 anos, você tem esse título como licenciatura. Então, licenciado em alguma coisa, tá? Então, a gente chama de licenciatura. Aqui também é conhecido como licenciatura, se não me engano. O pós-grado, praticamente o que vocês vão estudar após a graduação. Ou seja, vocês vão ter um título, ter uma carreira, e após isso, vocês podem fazer uma pós-graduação, que é conhecido aqui, né? Que pode ser com título de especialização, mestrado, doutorado, tá? Mesma coisa lá, seria praticamente o pós-grado, que seria a pós-graduação, e as tecnicaturas, que não é nada mais nem nada menos que os conhecidos como técnicos, tá? São mais especificados, alguma técnica, algum conhecimento específico determinado, e a duração é menor, tá? Tem alguns técnicos que são de 2 anos, de 1 ano e meio,
E já ouvi também de técnico de 3 anos, tá? Mas são carreiras que o tempo de duração realmente é menor. Falando da Fundação Barceló, né? Fundação Barceló, é, a parte de graduação, né? Eu vou comentar aqui algumas para vocês terem noção mais ou menos do que vocês podem encontrar na fundação, né? Se você está procurando ainda uma carreira, né? E começando primeiro com medicina, né? Fundação Barceló, eles têm a carreira, né, de graduação de medicina e eles têm em 3 lugares, né? Tem 3 sedes que têm a carreira de medicina, tem em Buenos Aires, em La Rioja e Santo Tomé, que são os 3 lugares que teriam praticamente a graduação em medicina, né? Aí, se no caso você escolheu, por exemplo, estudar medicina na Fundação Barceló e você ainda está vendo que cidade é legal para vocês talvez morarem, tudo, então tem 3 locais que vocês podem encontrar a graduação em medicina. A graduação em medicina é presencial, tá? Não tem de forma de distância, né? Tudo é presencial mesmo. E é interessante, né? Porque a gente está falando de uma carreira que trabalha com vidas, né? Então, ter o curso presencial é de extrema importância, né? E a duração do curso de medicina, da graduação, é de 6 anos, tá bom? Temos também a graduação em nutrição. Nutrição, você que adora trabalhar com alimentos, né? O que seria calorias que a gente chama, né? Qual que seria a melhor alimentação para você, por exemplo, seu método de alimentação para você ficar mais saudável, né? Nossa, eu acho incrível, na verdade, as pessoas que trabalham com nutrição, né? Eu acho muito legal. E eles também têm 3 sedes, tá? Tem em Buenos Aires, La Rioja e Santo Tomé também. Então, se vocês ainda estão, por exemplo, se escolheram nutrição na Fundação Barceló, tem 3 lugares para vocês escolherem onde morar, né? Que é também muito importante, né? Quando você faz um intercâmbio educacional, você quer também saber a cidade onde você vai estudar, onde você vai ter a sua casinha, né? Que é muito importante. Também é presencial e a duração do curso é de 4 anos, tá? Já é menor que a de medicina, claro. Temos também a nutrição à distância, ou seja, o que significa isso? Eles têm a possibilidade de você cursar a carreira de nutrição presencial e à distância. E também, lógico, né, você vai poder entrar no site e ver um pouquinho mais detalhadamente como que funciona. Mas a maioria das vezes, quando você faz um curso à distância, quando você faz prova, você às vezes precisa fazer de forma presencial. Tanto que eles colocam sedes para você ir lá se precisarem, por exemplo, porque vai ter professores que acompanhem vocês. Quando vocês decidem fazer uma carreira à distância, sempre vai ter alguém para poder ver as suas dúvidas, responderem alguma coisa para vocês ou algum tipo de ajuda que possam te auxiliar, né? Então, isso daí é extremamente importante ter um campus, um local que vocês consigam encontrar os professores, né? E a duração do curso é de 4 anos também, tá? Mesmo não sendo presencial à distância, o tempo de duração é a mesma coisa, tá bom? Tem também o curso de graduação em psicologia, gente, que eu encontro, assim, maravilhoso também. Quem trabalha com psicologia, com crianças, com adultos, com jovens, né? Eu encontro maravilhoso. Realmente é uma carreira muito linda. Eles têm 2 sedes, tem em Buenos Aires e em La Rioja, tá? O curso é presencial, não tem a distância, e a duração do curso, na verdade, tem em 2 formatos. Tem de 3 anos, não de 2, de 3 anos, para assistente de psicólogo.
e tem de 5 anos para licenciatura em psicologia, que já é um psicólogo mesmo. A gente está falando de um assistente e um formado como licenciatura em psicologia. Tá? Então, tem os de 3 anos e os de 5 anos. Aí vai depender realmente como que vocês gostariam de se especializar, né? Tem também a graduação em Kinesiologia e Fisiatria. Gente, traduzindo assim, é praticamente um fisioterapeuta, tá? Quem trabalha com fisioterapia seria praticamente essa graduação. E eles têm em 3 sedes também, que seria Buenos Aires, La Rioja e Santo Tomé, tá? Então tem essa escolha de cidades, gente. E tem forma presencial, tá? Então é uma carreira que demanda muito ter todas as matérias de forma presencial, as provas, tudo. E a duração do curso é de 5 aninhos também. Tem enfermeria à distância. Eles oferecem também a enfermeria de forma à distância, né? Tem 3 locais também. Quando eu falo 3 locais, é a mesma coisa que eu expliquei anteriormente do curso à distância, né? Vocês vão terem vão ter um lugar onde vocês possam ir, falar com o professor, fazer a prova presencialmente. Porque assim, vocês podem colocar a distância, mas isso não significa que vocês não podem ir lá e tirar dúvida com o professor ou ficar lá, por exemplo, em algumas aulas, tá bom? De uma forma presencial. Mas todas essas informações vocês, quando vocês fazem sua inscrição, né, antes até de fazer a inscrição, vocês podem mandar que a universidade vai conseguir explicar tudo isso também, né? No caso, eu escolhi a distância, quais benefícios eu vou ter, o que eu vou poder fazer, né? Isso daí é muito importante, vocês sempre terem claro, né? Para vocês não fazer alguma coisa errada e talvez isso daí dar alguma falta, né? Alguma nota que possa prejudicar vocês, né? E a duração do curso, no caso da enfermeria, é de 4 anos, tá bom? Então, é um curso bem, assim, longo também, mas é muito legal, né? Para quem queira estudar enfermeria, é um curso totalmente ideal, né? Falando um pouquinho, assim, da tecnicaturas, que eles chamam, que são as técnicas, né? Os cursos técnicos, eu vou falar de 3 para vocês saberem, né? Que eles, o que eles podem oferecer para vocês, né? Tem um que eu achei incrível também, que chama instrumentação quirúrgica, né? Que cirúrgica. Imagine assim, minha mãe principalmente, ela sempre sonhou em trabalhar junto com o médico e passar todos os instrumentos, né, durante uma cirurgia. Exatamente, esse é o curso técnico que eles oferecem. Ele é maravilhoso. E esse curso, esse técnico, né, ele é oferecido em 2 sedes, que eles chamam de 2 locais, faculdades, que está em Buenos Aires, em La Rioja. E a modalidade é totalmente presencial, né? Que a gente precisa aprender com as mãos, né? Porque, querendo ou não, um instrumentista, ele trabalha com as mãos, né? Então, ele realmente precisa ter cursos presencialmente para aprender mesmo como você trabalha com isso, com essa instrumentação, né? E o curso de duração é de 20 meses, tá? Tem técnicos também, análises clínico, tá? Que tem também, ele é oferecido em 2 faculdades, em Buenos Aires e La Rioja, é de forma presencial e a duração é de 2 anos. E tem o técnico universitário em análise de sistemas de informação médica, é bem preciso, mas também é muito legal. E ele somente é encontrado na sede de La Rioja, tá? E ele é presencial, ele é totalmente presencial e pode ser feito 20% do curso de forma à distância. Então, provavelmente tem coisas que vocês não precisam estar presencialmente e eles dão essa possibilidade de você fazer 20% do curso de forma à distância, né? E a duração desse curso é de 2 anos.
Tá bom, gente? E a gente vai começar agora a falar, agora já falamos da parte da graduação, dos cursos técnicos. Vamos começar agora com a parte de pós-graduação, que é muito, muito importante também. Se você, por exemplo, já se formou, já está formado, né? Na área da saúde, porque assim, mesmo que é pós-graduação, a Fundação, né, Barceló, ele continua focando na área da saúde. Então, você se formou na área da saúde e gostaria de fazer uma pós-graduação, tem muitas possibilidades dentro da Fundação Barceló, que é muito interessante e bem focado especificamente. Pós-graduação, né, na Fundação Barceló, eles possuem carreiras acreditadas, né, validadas a nível de doutorado, de mestrado, de especialização, né? E o sistema deles promove uma formação contínua de investigadores, né, graduados em universidades tanto nacionais como internacionais. Porque, como eu já comentei com vocês, né, a Fundação Barceló, eles aceitam estrangeiros. Então, isso daí é muito, muito importante, né? E quando a gente fala de pós-graduação, quando a gente tem muito mais contato com estrangeiros, é muito interessante, porque a gente aprende também da carreira vistas em outros países, né? Então, quando a gente fala de pós-graduação, esse feedback, esse intercâmbio de conhecimento é muito importante mesmo, tá? Os graduados universitários, né, em carreiras de graduação de 4 anos, a partir de 4 anos, eles, como mínimo, tá? Falando como mínimo, eles já podem fazer uma pós-graduação na Fundação Barceló. Ou seja, eu me formei, por exemplo, em enfermeria, tá? Ele já tem um tempo mínimo, a enfermeria na Fundação Barceló é de 5 anos, né? Então, ele já passa do mínimo que 4 anos. Então, você já pode fazer uma pós-graduação, que seria ou uma especialização, ou um mestrado, ou um doutorado. Mas, quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente tem também aquele nível de hierarquia, tá? Primeiro você começa com mestrado e com doutorado. E já vou explicar também isso para vocês. Mas, por exemplo, já vocês poderiam fazer a especialização e logo após fazer também mestrado ou fazer especialização e não fazer mais nada também, tá? Ou mestrado só, tá? Mas assim, se você já fez uma carreira com mínimo de 4 anos e vocês gostariam de fazer uma pós-graduação na Fundação Barceló, você já é totalmente apto a poder fazer uma pós-graduação. Então, isso daí eu acho muito, muito interessante, né? E lógico, recapitulando um pouquinho, falando só de carreiras na área de saúde, tá? Se vocês fizeram uma carreira que não tem a ver na área da saúde, que não é focado nesse setor, né? Então, a Fundação Barceló realmente não é a universidade que vocês poderiam optar, tá? Somente realmente relembrando isso para vocês, porque a Fundação Barceló é uma universidade totalmente focada na área da saúde, tá? E falando, né, sobre os tipos de pós-graduação. Quais seria, né? A gente começou falando sobre a especialização, né? E o propósito de uma especialização é aprofundar o conhecimento, tanto teórico como técnico, sobre as metodologias dentro de uma área específica profissional, algum campo de aplicação sobre alguma profissão específica, né? Então, se vocês gostariam de fazer isso, nossa, me formei em medicina e eu quero me especializar nesse campo especificamente. Então, a especialização é com vocês, gente. Vai ser muito bom para você. Porque assim, toda vez que a gente vê um médico, a gente se pergunta, nossa, mas quais estudos que será que o médico tem? Ele fez só medicina? Ele se especializou em alguma área específica? Eu acho muito, muito legal, né? Quando a pessoa vai além disso, você estudou alguma coisa, uma graduação, mas você quer ainda se aprofundar ainda mais. Então,
A gente está falando de uma especialização, né? E no caso, assim, da especialização, né? Você sempre vai ter, no caso da Fundação Barceló, vocês vão ter aquelas atividades de formação, né? Vocês vão precisar fazer um trabalho, né? De integração, vão apresentar esse trabalho no final dessa especialização. E logo após de apresentar esse trabalho, vocês vão receber o título, se vocês forem aprovados, o título de especialista, tá? E, lógico, com a área e o campo da aplicação que você escolheu. Então, você vai ser especialista nesse campo que você escolheu. E aqui, dois exemplos, né, que a Fundação Barceló oferece. Temos a especialização em medicina legal, tá? E a especialização em nutrição. Então, a especialização na medicina legal e a especialização em nutrição. Então, a gente não está falando realmente só de medicina, a gente está falando, por exemplo, de nutrição. Se você se formou na carreira, né, na graduação de nutrição, e você quer se especializar em nutrição, se entrar mais a fundo sobre o tema, a Universidade Barceló vai te oferecer essa possibilidade, que é uma coisa muito bacana, né? Muito legal. Além da especialização, a Universidade Barceló também oferece mestrados, gente. Mestrado, ele é mais... O objetivo dele, na verdade, é mais aprofundar na área, né? De uma disciplina, de uma parte... pode ser de uma área interdisciplinária também. E ele aponta mais na formação do desenvolvimento teórico, tecnológico, profissional, e ele vai muito na parte de investigação. Lógico, assim que na parte de mestrado, tem dois tipos de mestrado. Tem um mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Quando a gente fala de mestrado profissional, a gente está falando de uma área específica. Ou seja, você se formou, mas você está precisando se especializar em um tema específico. Você faz um mestrado profissional nessa área determinada. No caso do mestrado acadêmico, você se formou, mas você quer ainda, por exemplo, ficar na área de pesquisa, na área acadêmica mesmo falando. Por exemplo, você gostaria de ser professor de medicina numa área específica. Você pode fazer um mestrado acadêmico. Isso não impossibilita, por exemplo, você exercer como médico. Você pode exercer como médico tranquilamente, mas nas suas horas, por exemplo, vagas, ou talvez porque você gosta mesmo de dar aulas, você pode dar aulas numa faculdade, numa universidade, na área de medicina, focado num tema específico, talvez da anatomia, não sei. Mas para você dar aulas numa universidade, você precisa ter um mestrado acadêmico, tá? Só diferenciando que seria o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, tá? No caso do mestrado na Fundação Barceló, você vai ter uma formação, né? Você vai precisar entregar um projeto individual, então um trabalho final, ou seja, quando você inicia no mestrado, você escolhe um projeto. E uma coisa interessante, assim, já falando a comparação, por exemplo, já com mestrado e doutorado, quando você escolhe um mestrado e você precisa ter um projeto, o projeto não precisa ser um projeto totalmente novo, inovador. Não precisa. Ele pode já existir e vocês podem otimizar ele. Ou seja, eu também não estou falando de pegar o trabalho, copiar ele e fazer a mesma coisa. Não estou falando disso. Estou falando que vocês podem ver um projeto que já esteja sendo utilizado, mas você melhorar ele ainda mais.
tá? Então, vocês podem fazer uma pesquisa sobre um projeto já existente. No caso do doutorado, ele é totalmente inovador. Vocês não podem já pegar um projeto que existe e otimizar ele. Vocês precisam começar do zero, um projeto que vocês estão iniciando totalmente, tá? Não pode, porque senão ele é visto como plágio, no caso de doutorado. Então, são coisas que a gente precisa realmente ficar atento. Então, o mestrado na Fundação Varceló, vocês vão ter um projeto, né? Vocês vão precisar demonstrar o conhecimento conceitual, metodológico, tudo do que vocês fizeram nesse projeto e mostrar, assim, o estado da arte do que vocês escolheram como projeto. O que seria o estado da arte? Como está a situação atual a nível mundial do que você escolheu. Por exemplo, meu projeto vai ser focada na anatomia humana, por exemplo. Perfeito. O que é um estudo especificamente para anatomia humana? Ok. Tem algum projeto a nível mundial que fala sobre isso? Se tem, perfeito. Onde tem? Que ano que foi a última pesquisa? Né? Então, isso praticamente seria o estado da arte. Como seria o estado atual do projeto que você escolheu a nível mundial? Falando do mais recente, da mais recente pesquisa que fizeram referente a esse projeto, tá? Então, essas coisas, assim, vocês precisam demonstrar na hora de uma defesa de mestrado, por exemplo, tá? Mostrar esse conhecimento que você realmente pesquisou a fundo e que realmente a sua pesquisa talvez seja mais recente e não tem uma igual a essa, porque senão seria a mesma coisa que eu falei, plágio. Então, realmente precisam ter cuidado com essas coisas. E uma vez que vocês finalizam, no caso de mestrado, né, finalizou o estudo, finalizou o projeto, você vai obter o título de Magister e com o nome, não no caso da área que você colocou como referência. Falando agora na parte da grade curricular, a gente tem duas formas, né? No caso do mestrado, uma delas seria já estruturadas, que seria praticamente eles falarem para você qual matérias você precisa cursar no mestrado. E tem também a semi-estruturada. O que seria essa semi-estruturada? Metade, metade. Você escolhe algumas matérias e eles escolhem a metade para você. Mas é muito importante, né, ter uma observação que quando você escolhe as matérias, vocês sempre precisam ficar atentos a escolher a matéria certa. Por quê? Você precisa fazer uma matéria que te ajude no seu projeto. Por exemplo, eu vou estudar, vou fazer a matéria, por exemplo, de metodologia do projeto. Ele vai me ajudar na estruturação do projeto para poder entregar de uma forma perfeita o meu projeto e o esperado para, por exemplo, a sua banca, que vai ser a pessoa que vai ouvir sobre o seu projeto na hora da sua defesa. Então, é muito importante, realmente, que você veja muito bem a escolha certeira das matérias, porque assim, elas vão definir praticamente o seu projeto, eles vão levar o seu projeto num bom caminho, tá bom? E alguns exemplos de alguns mestrados que eles têm lá na Fundação Varceló maestria em gerontologia clínica, maestria em neuropsicofarmaciologia clínica, maestria em saúde pública, ou seja, mesma coisa, todo na área da saúde, mas se vocês podem ver, por exemplo, tem farmacologia, que no caso é farmácia, por exemplo, se fizer uma parte que você fazer um mestrado, eu achei incrível, né? Então, realmente, a gente não está falando de mestrado só focado em medicina. Vocês podem realmente entrar lá, ver, porque vai ter focados em outras carreiras dentro da área da saúde. Então, podem ver as possibilidades que vocês podem ter se você já é formado, mas gostaria de uma oportunidade
fazendo mestrado, tanto profissional como acadêmico, tá? Tem também a parte de doutorado, tá? E o que seria o doutorado, né? A gente já falou de especialização, já falamos de mestrado e agora o doutorado. Então, o principal objetivo, quando a gente fala de doutorado, é praticamente a formação de pesquisadores, né? E como já tinha comentado, né, quando já falei do mestrado, o doutorado se diferencia do mestrado pela originalidade, ou seja, o trabalho que vocês vão pesquisar, estudar e entregar no final, no seu projeto, ele precisa ser extremamente original. Ele não pode, na verdade, não é que não precise, não pode ter uma pesquisa, um segmento de uma pesquisa, como a gente estava falando no caso de mestrado, que você pode otimizar um trabalho que já existe. No caso de doutorado, você precisa ser original. Você começa do zero e você mostra assim, nunca teve uma pesquisa desse daqui, eu sou o primeiro a fazer. Você está tendo um estudo do zero, original, numa área determinada de conhecimento, que, lógico, no caso da Fundação Barceló, vai ser na área da saúde, né? Por exemplo, você estudou nutrição e você ainda quer estudar mais, quer fazer, por exemplo, doutorado, quer chegar a fazer doutorado. A primeira coisa que você precisa saber é, primeiro que tudo, precisa fazer primeiro mestrado. Não tem um segmento começar com doutorado. Você primeiro precisa fazer mestrado, ou profissional ou acadêmico. Depois você começa seu doutorado, tá? Então, tem um segmento. Isso daí a gente chama de fase de hierarquia, né? Não pode doutorado sem começar primeiro o mestrado, tá? Mas, assim, vocês precisam mostrar uma contribuição na sua tese de doutorado, realmente, e é de caráter individual. Não pode fazer com mais nenhuma pessoa, tá? Então, como é um estudo original, você realmente precisa mostrar assim, ok, eu estou defendendo, estou fazendo minha tese, estou defendendo o meu aporte, né? Mas e aí, qual que é a sua contribuição? Como que ele pode ajudar na sociedade? Eles vão te perguntar, então você precisa realmente estar totalmente ciente como falar isso, porque você está defendendo, né, sua tese, então é totalmente importante, né? E assim, quem que pode fazer doutorado? Todo mundo que tenha um título, né, de mestrado, uma universidade nacional, internacional, né? Porque a gente está falando da Fundação Barceló, né? A Barceló, ela realmente aceita estrangeiros. Então, vocês vão ter essa possibilidade, se vocês realmente gostariam de ter essa oportunidade, né? E uma vez que você defende, né, no caso, sua tese, você é aprovado, você vai receber o título de doutor ou doutora e com a especificação da área, no caso que você escolheu no doutorado, tá? E falando um pouquinho da grade curricular da Fundação Barceló, eles têm também de duas formas, do mesmo jeito que o mestrado, né? Tem a estruturada e a semi-estruturada. A estruturada como eles passam as matérias certas para você, eles vão passar todas para você, ou a semi-estruturada, que no caso você pode escolher a metade das matérias, tá? E, de novo, assim, mesma coisa que eu falei para o mestrado, é muito importante vocês escolherem de uma forma certa as matérias para poder fazer da melhor forma o projeto final, né? Então, realmente, vocês escolhem as matérias sempre se importando muito com o projeto e que eles possam te ajudar no conhecimento, tudo para você entregar um trabalho final perfeito. E um exemplo, né, do doutorado que a Fundação Barceló oferece é o doutorado em Ciências de la Salud, tá? Super focado na área da saúde mesmo. E assim, você pode fazer qualquer outra carreira, mesma coisa que especialização,
Mesma coisa aqui, o mestrado, e depois se focar, no caso, né, numa coisa específica na área da saúde, tá? Não tem problema, não é somente, por exemplo, um médico que pode fazer um mestrado, um doutorado, não funciona dessa forma. Qualquer outra carreira na área da saúde que vocês gostariam continuar com a pós-graduação, então, vocês podem fazer uma pós-graduação, no caso da Fundação Barceló, lembrando sempre que, no mínimo, para começar uma pós-graduação, é ter 4 anos de carreira como mínimo, tá bom? Então, esse daí é um requisito que para eles é essencial e fundamental, tá bom, gente? Perfeito. Então, a gente falou da graduação, da pós-graduação, a gente falou de alguns cursos técnicos também, né, que a Fundação Barceló consegue entregar, né, que tem para você cursar. Mas e aí, como que funciona? Eu fiquei interessado, né, eu tenho interesse nessa universidade, mas como que é o método de ingresso, como que funciona, né? Então, o método de ingresso da Fundação Barceló é direto. Tá? Não tem vestibular, como a gente já tinha comentado no início, né? Eles não têm vestibular mesmo para poder ingressar. O estudante precisa fazer um chamado por eles de pré-grado. Ou seja, então você vai se inscrever, né? Na plataforma deles, se inscreve e não é para um vestibular. Você se inscreve para fazer um curso que ele chama de pré-grado, tá bom? Então, você se inscreve. Esse curso é oferecido pela universidade, tá? Ele acontece de forma intensiva, né? 2 vezes por ano, de janeiro a março e de agosto a dezembro. E de uma forma extensiva, que ele chama de abril a dezembro, tá? Nesse curso aqui, tem que cursar algumas matérias, ou seja, então a gente está falando que você entra no site dele, se inscreve para fazer esse curso, tá? Não tem vestibular. E nesse curso, vocês vão ser obrigados a cursar as matérias durante essa duração do pré-grado, né? Que são as matérias de biologia, matérias de anatomia, de metodologia de estudo, antropologia e química. Ó aqui, gente, metodologia de estudo, totalmente importante, né? Então, esse daí é essencial. Essa matéria, né, é até muito importante quando você, por exemplo, vai fazer pós-graduação. Vocês vão ver, assim, se vocês decidirem fazer uma pós-graduação, quão importante essa matéria te ajuda no projeto. Imagina, então, que vocês estão conhecendo, se adequando na universidade, conhecendo o campus, conhecendo as carreiras, conhecendo tudo. Esse daí vai te ajudar realmente muito. Então, realmente, a universidade, a forma de ingresso não é com vestibular, e sim com um curso que eles oferecem, chamados de pré-grado. E essas são as matérias, como vocês podem ver, que vocês vão precisar cursar para poder finalizar esse pré-grado, tá? Esse curso, na verdade, é um pouco introdutório, né? E ele conta praticamente como um primeiro ano de carreira, tá? Porque, assim, dentro da sua formação final, você vai contar o curso da matéria da carreira que você escolheu, mas o curso de pré-grado, tá? Que tem alguns que vou explicar também um pouquinho quanto que é a duração de cada um, tá? Porque tem 3 escolhas quando vocês escolhem a inscrição de pré-grado. Mas ele vai ser um curso introdutório que vai ser feito como o primeiro ano de carreira, tá? Então, ele é chamado de pré-graduação, tá? Então, um curso que vai fazer antes da graduação e é de caráter presencial, gente, e eliminatório também, tá? Então, é um curso assim que vocês vão fazer. Vão ter um tempinho que vocês vão precisar fazer esse pré-grado e no final vão ter uma prova, tá? O aluno vai precisar fazer uma prova
e obter média máxima de 6, tá? E se você obtém essa média, você consegue passar, no caso, né, do curso do pré-grado e começar a carreira que você escolheu. Então, aqui uma atenção o quão importante é o espanhol, tá? Perfeito, eu vou fazer um curso na área da saúde, são matérias específicas, sim, mas e será que eu estou entendendo tudo certo? Será que não estou? O espanhol vai ser muito, muito importante para vocês nesse momento. Porque a gente está falando de um curso que a gente chama de eliminatório. Se vocês não passarem da média de 6, vocês não vão poder passar de pré-grado para graduação, né? No caso, pré-grado para grado, que eles chamam, né? De pré-graduação para graduação. Então, é muito importante que vocês entendam como o espanhol vai ser importantíssimo. E não porque, por exemplo, tenha algumas palavras que sejam muito mais técnicas, internacionais, que eu vou poder entender. Sim, vai ter algumas palavras que realmente são internacionais, mas não tudo é internacional e você realmente vai precisar do idioma que te ajude, te auxilie nesse momento, né? Porque você está entrando numa universidade, está fazendo um curso e você precisa entender o que o professor está falando com você. Então, é realmente importante. A universidade também, ele exige que o estudante faça um curso de espanhol de uma forma online, obrigatória, tá? Então, realmente, além do pré-grado, vocês vão precisar fazer um curso online em espanhol, tá? Mas a intenção desse curso em espanhol, que eles falam que é totalmente obrigatório, é melhorar a adaptação na aprendizagem e acompanhamento das aulas. Então, que nem eu acabei de explicar, o espanhol é essencial para vocês realmente entenderem o que o professor está falando. Você não pode fazer um curso se você não tem um domínio do idioma, né? Para mim, um claro exemplo sou eu também. Quando eu cheguei aqui, comecei minha universidade no Brasil, eu falava pouquíssimo português e eu entendia algumas palavras, né? Mas tinha muita coisa que às vezes no contexto eu não entendia. E o contexto que poderia ter me ajudado a entender melhor, a ter um melhor rendimento, que no caso para vocês vai ser importante, porque esta universidade, né, Fundação Barceló, tem um ciclo eliminatório, né, que é esse pré-grado. Então, eles falam que é obrigatório mesmo ter o curso de espanhol online, porque eles vão te ajudar na adaptação. Mas, assim, o espanhol para eles, esse curso que eles falam que você vai precisar fazer de espanhol, para eles não é eliminatório, tá? O que eles querem realmente é que vocês entendam e se adaptem de uma melhor forma com o idioma em o curso. O que é eliminatório, na verdade, são as matérias, aquelas que você vai fazer e você vai precisar ter uma média de 6 no final, tá? Então, isso daí são realmente são duas coisas separadas, tá bom? Então, tem o curso de espanhol e tem um curso de pré-grado, né? Pré-graduação, que vocês vão precisar fazer. Espanhol não é eliminatório, mas é necessário, tá? O espanhol, como vocês podem ver. E o pré-grado é eliminatório. E ele depende do espanhol. Então, assim, está um pouco ligado e vocês conseguem ver como a fluência, né? O espanhol vai ser necessário para vocês terem um melhor rendimento. Na hora de fazer as provas, entendendo o professor também, né? Então, isso daí é muito importante, tá? Então, a gente está falando, como eu já no começo, né, falei para vocês, a Fundação Barceló, ela não pede certificação de proficiência em espanhol, tá? Não é um pré-requisito deles, tá?
Mas o espanhol em si é importantíssimo mesmo para vocês darem uma continuidade até na sua carreira, no pré-grado e na graduação. Então, vamos ficar sempre atentos realmente o quão importante é o espanhol, tá? Falando de qualquer universidade ou também, lógico, da Universidade da Fundação Barceló, que é muito importante, tá? Mas perfeito, eu entendi o que você falou, mas quanto é o tempo de duração, por exemplo, desse de curso de pré-grado que você está falando? Ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório, é a forma de ingresso da universidade, tá? E aqui, ó, o tempo de duração, como eu tinha falado para vocês um tempinho atrás, uns minutinhos atrás, eles têm 3 formas de você fazer esse curso, né? O primeiro curso, que pode ser, por exemplo, de janeiro a março, tá? As aulas são sempre de segunda a sexta e tem a duração de 4 horas por dia a cada aula, tá? Tem também o segundo curso que vocês podem escolher, que é no tempo diferente, que é de maio a dezembro, que são as aulas também de segunda a sexta-feira, só que as aulas têm duração de 2 horas por dia, tá? Um tempo é menor, né? E o terceiro curso que vocês podem escolher também, que vai de setembro até dezembro, que as aulas vão de segunda a sexta-feira, e a duração do curso é de 4 horas por dia. E é isso que eu tinha mais ou menos falado para você, né? Que eles têm um curso dividido entre intensivo e extensivo, né? Que praticamente a gente está falando do tempo de duração. O intensivo que eles chamam são praticamente 4 horas por dia, de segunda a sexta. E o extensivo são mais tranquilo, né? São 2 horas por dia, de segunda a sexta. Mas tem aquele período, né? Tipo de janeiro a março, de maio a dezembro e de setembro a dezembro, tá? Então, vocês precisam ficar realmente atentos às datas para vocês, se vocês quiserem fazer esse pré-grado, né? Já começar e ficar atento a elas, tá? As turmas deles, né, sempre são divididas em 3 horários, né? Então, os alunos podem optar entre o período da manhã, da tarde e da noite. Então, aí vocês podem ver realmente qual que seria o melhor horário para vocês, talvez no momento, nesse pré-grado, por exemplo, você esteja trabalhando. Então, vocês podem talvez fazer um noturno, num período da noite, né? Seria mais fácil para vocês, né? Então, aí vocês precisam ver qual que seria o melhor horário para vocês, escolhendo entre um dos 3 períodos que eu já comentei para vocês, né? E além disso, né, lógico, vocês precisam ficar atentos na hora da finalização do pré-grado, ficar super, super assim atentos em atingir os 60% da pontuação do exame, tá? Para poder passar no exame, né? E também é necessário no mínimo de 80% de presença nas aulas, gente. Então, isso daí é muito importante. Não é só vocês fazerem a prova, irem bem na prova. Já pensaram, vocês, por exemplo, foram perfeitamente bem na prova, mas eu não atingi a minha presença. Eu estou com 50% de presença. Vocês já não passam no exame. Então, não é somente vocês ficarem atentos nas notas, mas também ficar atentos à presença nas aulas. Então, quando vocês escolhem o período, de manhã, tarde ou noite, pensem nisso também. Será que se eu trabalhar de manhã, de tarde, eu vou conseguir ir na parte da noite? Provavelmente sim. Então, escolha o que seja melhor para vocês, para que no final não prejudique de alguma forma o seu desempenho, né? Então, isso daí são observações, às vezes, que a gente não pensa, mas eles consideram bastante, tá? Então, precisa 80% no mínimo de presença para poder passar o pré-grado, tá? E também, né? Perfeito. E que outra coisa que eu preciso ficar atenta, né? Lembrando, gente, o quão importante e necessário é o espanhol. Então, de novo, sim, vou falar de novo, porque não é somente passar nas matérias, como também o espanhol, gente. O espanhol é muito, muito, muito importante. Então, vamos ficar atentos, vamos ver. Cursos que possam te ajudar realmente a passar esse pré-grado, né?
E não sempre pensar só, eu preciso só para agora. Não, pensa também ao longo da sua carreira. Porque se, por exemplo, se você só pensar no agora, no final talvez vai te prejudicar. Você pode sentir maior dificuldade, talvez, na sua carreira. Já começou, vamos supor, você entrou na Fundação Barceló, está fazendo a sua carreira tranquilamente, só que depois você começa a sentir, nossa, não estou entendendo ou entendi errado. Talvez você fale, não, eu entendo tudo, mas no final você percebe que você entendeu errado, porque você não entendeu o contexto, então o idioma vai te prejudicar. Então, já fica atento com isso, porque no final vai te prejudicar. Pensa a longo prazo, não pensa a curto prazo, tá? É uma dica que eu dou para vocês, porque isso daí vai ajudar muito vocês, né? No caso, a fluência, tudo no idioma vai ser essencial para vocês que querem realmente fazer esse intercâmbio estudantil e querem, no final, se sair bem, né? Então, muito importante. E uma curiosidade muito legal que eu encontro fantástico, né? Quando você, por exemplo, estuda numa universidade da Argentina, e você se formou, por exemplo, uma curiosidade incrível é que a Espanha e a Argentina, eles têm um acordo bilateral de homologação. Que significa isso? Todos os certificados que são otorgados, né, são entregados para uma pessoa que se formou numa universidade na Argentina e gostaria de trabalhar, por exemplo, na Espanha, ele é totalmente válido. Ou seja, você vai ter seu título, né, seu diploma universitário, e você gostaria de ter a possibilidade de trabalhar, por exemplo, na Espanha, você vai ter seu certificado válido. E eles têm, por ter esse acordo, você só precisa validar de uma forma automática, até online. Você pede essa validação, eles autorizam e você consegue exercer na Espanha. E isso daí é uma oportunidade muito legal, porque uma vez que você valida o certificado, por exemplo, na Espanha, vocês vão também ter a validade na Europa, né, em países que fazem parte da União Europeia. Isso daí é muito incrível, porque não é uma possibilidade somente assim na Espanha, que já é uma grande possibilidade, né? A gente está falando da União Europeia, países que realmente fazem parte da União Europeia. Então, vocês têm muitas possibilidades, né? E isso daí é uma oportunidade única, né? Se você já desejou fazer um intercâmbio estudantil na Argentina ou qualquer outro país da América Latina e depois exercer a sua carreira em outro país, talvez da América Latina ou da Europa, né, do que fazem parte da União Europeia, é uma oportunidade incrível, né? Então, isso daí não tem nome, né? Não tem comparação. Mas me conta, Tayana, qual que é o grau de dificuldade que a Fundação Barceló tem? Porque eu fiquei super interessado, eu quero fazer parte. Qual que é a dificuldade que ele tem, né? Então, eu não posso lhe dizer que vai ser fácil. Isso daí vai depender de você, totalmente de você. Porque qualquer opção que você escolher vai depender da sua dedicação, fazer a diferença, tudo depende de você. Então não tem como eu falar para você, nossa, vai ser fácil, vai ser difícil. Não. Todo sucesso vai depender unicamente e exclusivamente da dedicação que você vai ter, quanto que você está disposto a sacrificar, né? Um momentos com meus amigos, né? Mas tudo em prol de um sonho, né? Tudo o que você deseja, né? Então, assim, a Fundação Barceló é uma universidade maravilhosa que pode te ajudar muito na área da saúde, se você escolher. E você vai ver que todo o esforço que você, no final, fez, vai valer tudo a pena, porque assim, vai ser recompensado, né? Então, tudo realmente vai depender de você.
Mas assim, a gente quer realmente que o aluno entenda que toda mudança requer de adaptação. Não todo é fácil, tá? Então, tudo no início vai apresentar algumas dificuldades, você vai precisar talvez um pouquinho mais de foco, determinação, mas tudo no final assim é superado, tá? Você vai estar em outro país, você vai conhecer pessoas diferentes, mas depende muito realmente da sua vontade de vencer, porque no final, assim, todo esforço você vai ter uma recompensa, essa satisfação pessoal que fala assim, nossa, eu cheguei no final, eu consegui o que eu queria. Foi difícil, mas foi incrível no final. Então, essa satisfação pessoal é a melhor parte, gente. Então, isso daí vai realmente depender de você, mas a gente confia em que o aluno realmente é capaz, né? Capaz de chegar longe mesmo e atingir os seus sonhos, né? E falando assim da carreira, mas nossa, agora eu fiquei muito mais animada, né? Mas e como que é esse tempo de duração da carreira da Fundação Barcelona, né? No caso, assim, como exemplo da medicina, da carreira de medicina, a gente está falando no total de 7 anos, porque a gente também conta o curso de pré-grado, né, aquele introdutório, que praticamente seria como se fosse o primeiro ano, né, de medicina, que você vai pegar as matérias, você vai estudar, vai passar, né, como qualquer carreira, né, e depois você vai continuar com a carreira em si, né, com as matérias da carreira de medicina, né, então vai primeiro o curso introdutório, né, o pré-grado, e depois as outras matérias, né? Então, no total, a gente totalizaria uns 7 anos mais ou menos, tá? Lembrando, né, que se você entra, por exemplo, em janeiro e finaliza em março, então o início do segundo depois seria logo após de finalizar em março, seria já como o segundo ano de medicina, tá? Então, a gente conta, porque assim, medicina em si são 6 anos, tá? Mas você vai fazer o primeiro ano como se fosse o pré-grado. Então, vai ser o primeiro ano de pré-grado, mas os 6 anos de medicina, totalizando um total de 7 anos, tá? Isso daí só para ficar claro assim, que no total são 7 anos, porque a gente introduz o pré-grado, tá bom? Mas perfeito, tá? Eu entendi tudo até agora. E como que eu posso iniciar, né? O que eu posso fazer agora, no caso? Então, qualquer curso da Fundação Barceló na parte de graduação, pós-graduação, né? Mas falando mais na área de graduação, você vai entrar no site, né? Eles vão ter todas as informações necessárias sobre a documentação, o que você precisa apresentar, tá? Tudo certinho no site. Você entra no site, você vai preencher um formulário, né, para se apresentando como candidato, né, como um aluno interessado em fazer uma graduação. E logo após eles vão mandar para você os documentos, tudo que você precisa para já fazer o pré-grado. Lembrando que tem aquelas 3 datas, a primeira começando em janeiro, que tem a duração de 3 meses, né? A inscrição para esse pré-grado começaria praticamente em novembro, abre as inscrições. Para maio, para o pré-grado que começa em maio e que dura 8 meses, as inscrições começam em março, então são datas que você precisa ficar atento. E o terceiro curso que você pode fazer, que começa em agosto, que tem a duração de 4 meses, a inscrição começa em julho, tá? Então, vamos ficar atento em novembro, março e julho, que são os inícios das inscrições para o pré-grado, que é o principal e o começo da sua carreira, tá? O início de tudo. Você faz a inscrição, mostra seu interesse como aluno e faz a inscrição no pré-grado, tá? Escolhendo qual que seria o melhor.
ficando sempre por dentro sobre a documentação, como você poderia entrar como estrangeiro. Lembrando que tem também o Mercosul, tá, gente? Então, tem mais facilidade ainda como brasileiro, porque está dentro do Mercosul. Tá? Então vamos ficar assim super atentos, tudo que vocês precisam. Entra no site, dá uma olhada nos documentos certinho para você não ter depois problema sobre isso, né? Que é totalmente importante. Agora, né, você que começou nessa jornada, que está interessado em saber, né, a gente tem aqui também um depoimento da Ana, uma aluna do Instituto, que ela conta um pouquinho sobre a experiência, ela que começou a jornada, né? Então, vamos conhecer um pouquinho a experiência da Ana, tá bom? Eu resolvi me inscrever no Instituto Aprender Espanhol Online para fazer o exame do CIELI, pois quero cursar medicina. Sou amputada dos 4 membros e sonho em deixar minha marca no mundo, enxergando uma profissão e mostrando que todos nós somos capazes. Basta querer e se dedicar. A Instituto Aprender Espanhol Online me transmitiu confiança, ajuda e inspiração. Os professores não me tratam com diferença, mesmo eu tendo essa comorbidade. E isso é muito importante para mim, que fui tratada diferente em outra instituição. Quero mostrar ao mundo que todos nós somos capazes de ser o que quisermos ser. Eu tenho apenas 2 semanas de curso e já estou aprendendo muito. São professores que, ao mesmo tempo que nos impulsionam, nos desafiam a sermos capazes. Todas as aulas são em espanhol e eles não nos julgam se às vezes erramos. Pelo contrário, eles nos ensinam e nos incentivam a melhorarmos cada vez mais. Além de tudo isso, nós tiramos dúvidas e temos um excelente material para estudar quando não estamos em aula. Eu, juntamente com o Instituto Aprender Espanhol Online, vamos fazer a diferença no mundo. Nossa, que bonito, né, gente? Que inspiração é essa que a Ana nos fala, né? Uma coisa totalmente inspiradora, linda, que ela expressa. E ter essa oportunidade que os professores realmente incentivem, transmitam essa confiança e não julguem, né? É totalmente importante, né? É uma coisa assim, que é pra gente, né? Quando quer aprender um novo idioma, é muito importante, extremamente essencial para dar uma segurança, deixar a gente um pouco mais confiante. Nossa, a gente pode errar e faz parte. Quando você aprende um idioma novo, faz parte você errar, mas no final você aprende e muito, né? E uma das recomendações finais que a gente vai passar para você, né, se no caso você realmente gostaria de entrar na universidade, né, na Fundação Barceló, e esse é o sonho, né, que você veja o espanhol como fundamental. Porque a gente já explicou realmente que tem o curso, né, no pré-grado, né, que vocês vão precisar fazer, mas como essencial vai ser o espanhol para vocês que estão iniciando, que vocês estão entrando na carreira, né? Então, realmente, o espanhol é algo fundamental, né? Cuidado com promessas, se vocês vão iniciar um curso que em meses vocês vão conseguir atingir a tão sonhada fluência no espanhol, né? Você vai precisar realmente de dedicação. Então, procura uma escola que possibilite isso, que te ajude nessa aprendizagem, porque de uma forma segura, de uma forma correta, porque isso realmente vai ser fundamental, né? Até se, por exemplo, você quiser tentar numa universidade que precise, por exemplo, de uma certificação de uma proficiência, que você precise demonstrar, né, que é um pré-requisito. A língua espanhola é muito importante, né? Então, procure desde o início professores capacitados que possam te ajudar nesse caminho, que sejam nativos, que também isso daí ajuda muito na hora que quando você está aprendendo um novo idioma, né? E eu espero de coração que tudo que a gente
trouxe hoje para vocês, de verdade, ajude, né? E eu espero de verdade, qualquer dúvida, vocês coloquem, mandem mensagens, porque a gente lê e a gente se importa realmente com o aprendizado do aluno, as dúvidas que surgem às vezes, né? Então, muito obrigado, pessoal. Espero de verdade que tudo isto ajude vocês nesse caminho que vocês decidiram começar, né? Que de alguma forma vocês consigam atingir esse tão sonhado, esse sonho tão lindo que vocês querem, talvez cursar medicina ou alguma outra carreira, seja na Universidade de Barcelona, seja em qualquer outra universidade, né, que tenha a carreira que vocês desejem sempre, né? Que vocês tenham essa oportunidade de fazer esse intercâmbio educacional, né? Em algum país, na Argentina, algum país da América Latina, né? Porque tudo assim vale a pena, né? Então, tudo vale realmente a pena. Toda a dedicação no final, todo o esforço, no final vocês vão falar, nossa, tudo realmente valeu a pena. Todo o esforço que eu decidi colocar, por mais difícil que foi, tudo valeu a pena, né? Então, eu desejo para vocês o melhor do mundo, né? Um grande abraço, né? Um forte abraço, sorte, e eu vejo vocês nos próximos episódios, tá bom? Um beijo, tchau, gente!